da Liberdade. Entrevista. Hoje, 21 de outubro, é o dia do ecumenismo, o movimento que busca a unidade e também a cooperação entre diferentes igrejas cristãs, promovendo respeito, diálogo e ações em comum. E para nos ajudar a entender melhor esse tema que é tão atual, vamos conversar agora com o professor e pesquisador Lucas Galindo, ele que é especialista em antropologia cultural e das religiões da SES UNITA. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao programa Show da Liberdade. Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo também. Nós que agradecemos, professor, pela sua disponibilidade na manhã de hoje para falar sobre esse tema, esse assunto ecumenismo, que é tão necessário. E o termo ecumenismo, ele tem uma origem interessante, né, professor? Ligado ao mundo habitado. E como foi que surgiu esse movimento e também qual a importância histórica para o cristianismo? O termo ecumenismo, ele é um termo recente, né? De fato, ele deriva do grego. Como você disse bem, ele é conceitualizado recentemente, porém, ele é uma necessidade antiga, como você disse, porque o diálogo entre as religiões, sobretudo entre as igrejas cristãs diferentes, que é o foco especial do ecumenismo, né? Existe o diálogo interreligioso, que é com todas as grandes religiões, e o ecumenismo é sobretudo entre as igrejas cristãs. A necessidade vem da própria origem do cristianismo, porque Jesus, que é o inspirador do cristianismo, né? A vida e as palavras dele inspiram o cristianismo. Ele disse: reconhecerão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Então, o diferencial de um cristão deveria ser amar todas as outras pessoas, principalmente quem também compartilha a mesma vida, né? E nunca se odiar. Então, a importância é total, a importância já está desde o início da inspiração e se torna mais forte recentemente, né? Uma coisa importante, Claudiana, para dizer é exatamente isso para os nossos ouvintes, né? Que às vezes as pessoas consideram, pensam assim: você é de tal igreja e eu sou de tal igreja, então nós somos de religiões diferentes. Não, é um equívoco. Vocês são de igrejas diferentes, é da mesma religião, é considerado da mesma religião, inclusive. Então isso deveria ser ainda mais um motivo para estar unidos, mesmo pensando diferentes, né? Ser diferente, estar em igrejas diferentes, mas nunca entrar em conflito ou brigar. Porque o inspirador disse: amem-se uns aos outros. Isso mesmo, e o ecumenismo, professor, é aquele tipo de assunto que parece distante, mas que na prática está bem mais perto, né, assim, da nossa rotina. Tem gente que acha que religião é um assunto que separa, né, professor, mas o ecumenismo, ele vem justamente para isso, para juntar essas pessoas, para juntar esses grupos, essas religiões. E quando a gente fala na prática mesmo, o que significa ser ecumênico, professor? É uma doutrina, um movimento? É uma simples atitude? O que é ser ecumênico na prática? Então, ser ecumênico é exatamente ter essa abertura de coração e de mente e compreender que a pessoa que pensa de modo diferente ou vive, ou tem uma doutrina de modo diferente, ela, na verdade, não é um adversário. Ela é um semelhante que precisa ser amado, assim como a religião pede, né? No caso do cristianismo, é muito interessante porque Jesus é o único inspirador de religiões que diz: amem-se uns aos outros. E ele diz também: eu deixo um novo mandamento, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. E mais, ele diz: amem até o seu inimigo. Então, o cristão, de modo especial, que é o primeiro destinatário, digamos assim, primeiro, aquele para quem primeiro o termo ecumenismo deve soar no coração, ele é chamado a amar o outro como a si mesmo, né? E como ama o próprio inspirador da religião, que é Jesus.
Então, uma atitude ecumênica é essa atitude de abertura, que de modo muito simples é entender que a outra pessoa que pensa ou vive diferente, ou tem uma doutrina diferente, não é um inimigo, é simplesmente alguém que pensa diferente. E todas ou quase todas, né, uma boa parte das igrejas diferentes, elas são expressões diferentes da compreensão daquilo que pode ser o cristianismo. Os pontos fundamentais, eles são todos iguais, ou muito próximos. Por exemplo, o batismo, e aí se é por imersão ou por aspersão, são aspectos secundários, puramente doutrinário. O principal é a essência, né? No caso, para os cristãos. Ou, por exemplo, acreditar em Jesus, ou acreditar na Trindade, acreditar nos Evangelhos, acreditar no texto do Novo Testamento, que é a nova aliança, né? Que a antiga passou. Tudo isso é patrimônio em comum a todas as igrejas, por mais diferentes que elas sejam. Então, é muito mais o que une as diversas igrejas cristãs do que o que separa. Então, a ideia do ecumenismo, né, de como viver o ecumenismo, que não é uma doutrina, é um pensamento que, na verdade, está contido no Evangelho, que é exatamente aquela frase: disso conhecerão que vocês são meus discípulos, que vocês se amem uns aos outros. Então, essa é a identidade, né? Então, o ser ecumênico é exatamente permanecer diferente, permanecer em doutrinas diferentes, prédios diferentes, digamos assim, que são as igrejas, mas no coração estar unidos, sem conflitos graves, sem ódio, na compreensão máxima e prontos até mesmo a dar vida uns pelos outros, como Jesus pediu, né? Ninguém ama mais seu amigo do que aquele que está pronto a dar a vida. Então, inclusive, dando a vida uns pelos outros. E eu diria, para concluir essa resposta a essa pergunta, é que nós deveríamos partir do pensamento ecumênico, que é importantíssimo, mas já seria um passo grande, importante, né? E muito bonito o passo, porque aí reconheceriam que as pessoas são cristãs e se amassem, né? Mesmo sendo de igrejas diferentes. E também amar as pessoas de outras religiões, e também amar as pessoas que não têm um referencial religioso, mas que têm uma boa consciência, que têm boa vontade, que são as pessoas que são chamadas de agnósticos, né? Ou ateus, que buscam, os agnósticos buscam a Deus sem pertencer a uma estrutura religiosa. E os ateus, muitos ateus têm um grande coração, uma grande boa vontade. Então, amar também essas pessoas, né? Partir do ecumenismo e ir além, até outras religiões, como hindus, como budistas, e partir até os que não têm um referencial religioso. E aí nós iríamos construir, na verdade, um mundo que foi sonhado pelo próprio Jesus, né? Ele também diz, ele pedindo ao Pai dele, que era ele mesmo, né? Porque no princípio trinitário, cada um dos três é o outro, e ele disse: Pai, que todos sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, um amor tão grande que, mesmo sendo diferentes, totalmente diferentes, são também ao mesmo tempo, cada um é o outro, de tão unidos que são, digamos assim, dito de um modo bem simples. Então, a unidade entre os cristãos, vivida pelo ecumenismo, deveria levar o mundo a ser um mundo de paz, onde mesmo igrejas diferentes, ou religiões diferentes, ou até o fato de não ter convicção religiosa, não deveria ser motivo para ódio, nem motivo para desunidade, mas deveria ser uma riqueza recíproca. Diferentes, com convicções diferentes, doutrinas diferentes, porém unidos naquilo que é essencial para Jesus e para todos os grandes fundadores, que é o amor. O amor, que é um dos grandes símbolos aí dessa união. E a gente fala muito da questão dessa questão de juntar esses líderes religiosos, quando a gente fala justamente sobre a paz no mundo. É um momento em que a gente vê os líderes religiosos orando juntos em momentos difíceis, e isso tem um peso simbólico muito forte, né, professor? A gente viu recentemente tem se falado em guerras, e a gente vê esses líderes religiosos pedindo a paz no mundo. A gente vê essa união na prática em momentos como esses. Sim, Claudiane, sem dúvida, e todos os nossos ouvintes. E é muito curioso que o cristianismo, de modo especial, porque o cristianismo pede até o amor a quem é considerado inimigo, né? Jesus diz: orem ou rezem, né? Por quem odeia vocês.
Então, é uma prática muito bonita, sublime e importantíssima. E é muito curioso que uma parte dos conflitos surge por discussões religiosas, que os fundadores jamais fariam, jamais iniciariam uma briga, uma batalha, uma desunidade, porque pensam diferente sobre um ponto de fé. Então nós podemos ser diferentes, pensar diferente, ter doutrinas diferentes, mas não podemos nos odiar. Nós estamos impedidos de nos odiar por um princípio dito pelo próprio inspirador ou fundador, como queiram, né? E isso também, como você disse muito bem, se amplia para as outras religiões. Esses momentos de grande dor na humanidade, né, com catástrofes ou conflitos, eles despertam essa coisa boa, que é o orar pelo outro, né? Mas o orar, ele é uma expressão verbal daquilo que deve ser a vida, né? Eu devo orar pelo outro e devo também viver pelo outro, ou seja, compartilhar o alimento, compartilhar a roupa para aquele que tem frio ou que não está com roupa, compartilhar o remédio para aquele que precisa de saúde, porque isso também está no Evangelho, né? Ele diz, naquele dia eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, estava nu e me vestiram, estava preso e me visitaram. Ou seja, Jesus é a expressão do amor que abraça todas essas realidades, o pobre, aquele que não tem roupa, o que está preso, o que está doente, o que está, o que não, ele diz, eu estive, eu não podia andar, né, e vocês me ajudaram. E todas essas realidades podem ser aplicadas na prática do dia a dia. Por exemplo, eu posso compartilhar uma peça de roupa, mas eu também posso ajudar para que a cidade tenha políticas públicas que ajudem os pobres, ou os moradores de rua, ou todas as pessoas pobres. Eu posso compartilhar, dar um pouco d'água, mas também posso viver de modo que todas as pessoas na minha cidade ou nos meus arredores tenham acesso à água. Eu posso viver pela justiça, eu posso viver para que as pessoas que sofrem tenham alguma resposta também institucional, não só individual. O individual é importantíssimo, mas eu posso multiplicar essa vivência, né, de amor e de prática pelo bem comum, pelo bem das outras pessoas, também no institucional, no momento em que eu oriento as práticas sociais e as práticas políticas para o bem comum, para o bem de todos, principalmente dos que sofrem. Isso também é vivência dos princípios do amor, dos princípios que estão contidos no Evangelho e em todas as grandes religiões, né? Isso, e como é, professor Lucas, que o senhor enxerga o papel das novas gerações nesse movimento? A juventude está mais aberta ao diálogo e à diversidade religiosa? Professor, o senhor me ouve? Sim. Eu acho que teve só um pequeno delay. A última pergunta eu acho que eu não ouvi. Se a juventude está mais aberta ao diálogo e à diversidade religiosa? Ah, sim, isso é importantíssimo, é uma pergunta fundamental. Nós temos no mundo todo, não só no Brasil, mas nós temos no mundo todo o avanço, né, daquilo que nós estudiosos chamamos de fundamentalismo. O fundamentalismo acontece normalmente em tempos de medo. As pessoas têm medo ou por causa da própria identidade ou por causa de líderes muito radicais ou por causa do novo que um período representa. Alguma coisa nova que tem em algum período e que isso pode assustar. Isso somado, como eu disse, a líderes radicais ou a líderes religiosos, que às vezes acontecem, infelizmente, né? Às vezes tem líderes que são muito radicais, muito coração muito duro ou muito mal intencionados. E aí as doutrinas não são levadas à frente com serenidade, com paz, com equilíbrio, mas esses líderes induzem as pessoas, principalmente os líderes, né? Mas às vezes é a época também, induzem as pessoas a se tornarem muito radicais, muito exageradas em tentar pegar ao pé da letra o que está escrito, sem interpretações, sem considerar o diferente. Isso acontece, infelizmente, com a juventude
A juventude foi sempre classificada como um período da vida em que a pessoa tem inocência, coração aberto, mas às vezes, sendo lideradas por líderes ou que são exagerados, radicais ou mal intencionados, essa juventude é levada a radicalizar e a se tornar fundamentalista. Isso é muito ruim, porque tanto o centro do evangelho, né, o coração do evangelho, a alma do evangelho é o amor, a unidade, o bem, a compaixão, a partilha, a comunhão dos bens, o amor próximo. Isso é o centro do evangelho, mas às vezes uma parte da juventude fica presa a pegar frases ao pé da letra e descontextualizadas, que podem conduzir essa pessoa a não viver o amor, mas a praticar o ódio, e aí odiar o diferente, rejeitar o diferente, refutar o diferente, e assumir o papel de Deus no sentido de condenar, que não é, na verdade, não é nem o papel de Deus condenar especificamente, digamos assim. O papel de Deus é amar com amor infinito. Normalmente a própria pessoa é quem escolhe a própria condenação, né? Então, como o pai, né, do filho pródigo, que o filho mesmo estando distante, tendo se distanciado dele, recebe ele com alegria. Quando o filho volta e pede perdão, o pai não deixa nem ele terminar de falar e já diz: vamos fazer uma festa porque esse meu filho voltou. Então, isso não é no sentido institucional, é no sentido vital, né? Nós devemos fazer uma festa por cada próximo com quem a gente constrói unidade, com quem a gente constrói uma boa amizade, um relacionamento de amor, mesmo sendo de amor de amigos, de amor de pessoas que vivem os mesmos ideais espirituais, digamos assim, entre os cristãos ou entre as grandes religiões. Então a juventude tem um papel muito importante nisso. É muito importante que a juventude não perca a sua essência de estar aberta à novidade, aos grandes ideais. No caso do cristianismo é o ideal do amor, da unidade, da compaixão. Todas as outras coisas são secundárias. Todas as outras coisas podem ser dialogadas, são acessórias. A essência de tudo é o amor, né? A juventude tem um papel muito importante. E nesse momento, a nossa juventude é às vezes dividida, né, entre os mais radicais, que não precisaria ser, né, e aqueles que, no final, buscam os grandes ideais. Então, meus votos, né, meus melhores pensamentos seriam que os jovens que mantêm essa essência de inocência no sentido bom, não, inocência consciente, que ainda não foram contaminados pelo fundamentalismo, pelo radicalismo, se multiplicassem, né, para que nós tenhamos a esperança de ver futuras gerações de pessoas cristãs e de outras religiões que estão concentradas no amor, na compaixão, no bem, na paz, na construção da paz entre as pessoas e entre as nações, e não em discussões doutrinárias que no fim não tem nenhuma fecundidade. O amor é fecundo, a paz é fecunda, a compaixão é fecunda, né? E no fim o próprio Jesus disse, né, é disso que vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Não é se vocês fizerem coisas extraordinárias, não é se vocês... nem os milagres, quando acontecem, são totalmente secundários. O centro, o coração de tudo, da vida, né, e do pensamento de quem segue Jesus é amar, é o amor. O amor é tudo. Deus é o amor é tudo. Todo o resto é acessório, é secundário. Então podemos permanecer diferentes, porém sempre unidos, né? Nunca nos odiando. E os jovens têm um papel importantíssimo nessa parte, né? Que é entre eles mesmos viver esse amor e ajudar a nós adultos a não esquecer que o coração do evangelho é o amor. E nunca o ódio ou a desunidade, mas sempre o amor e a paz entre as pessoas e entre as nações. E que o amor e a paz prevaleça sempre. Professor Lucas Galindo, eu quero agradecer pela sua participação aqui no programa Show da Liberdade, por essas reflexões profundas na manhã de hoje sobre o ecumenismo. Muito obrigada e até a próxima. A gratidão é toda minha. Muito obrigado também a cada ouvinte. E dizer que o nome da rádio Liberdade lembra também o amor, porque a liberdade verdadeira, máxima, é amar, né? Ser livre é amar. Então, estamos em perfeita sintonia. Uma boa jornada aí para todas e todos.
Muito obrigada. Conversamos no Show da Liberdade com o professor de Antropologia Cultural e das Religiões e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da SES UNITA, Lucas Galindo. Show da Liberdade. Um show de programa.